Então, boa noite. Bo boa noite a todos e a todas. Agradeço a presença de vocês. A gente recebe hoje, aqui no curso de Design de Moda da UFMG. Gente, eu só vou abaixar aqui o meu volume, me perdoem. Nós recebemos, então, aqui hoje, o André Carvalhal, com muita alegria, para falar para vocês um pouco a respeito da pesquisa dele, em torno do livro Como Salvar o Futuro. A iniciativa, ela veio do nosso grupo de estudos, no qual a gente está coordenando uma pesquisa coletivamente, cada um de nós vai se apresentar, em torno de todas as crises que nós temos vivenciado nesses últimos anos, em relação à moda, mas também em relação a todas as questões da nossa história contemporânea. Então, eu os recebo aqui, para quem não me conhece, meu nome é Angélica Diversi, eu sou professora do curso Design de Moda da UFMG, tenho muito prazer, não só em recebê-los, como receber o nosso convidado de hoje, André, que vai falar para a gente sobre essa questão do futuro, e de um futuro cada vez mais incerto. Então, como o André nos diz, cada vez mais a gente está diante de uma incerteza, nos deparando com uma possibilidade de um cancelamento do futuro. E nesse sentido, a gente está aqui hoje para pensar juntamente com o André as nossas posturas éticas, né, em torno de vários imperativos que ele nos apresenta, que são equilibrar, colaborar, autoconhecer, educar, diversificar, incluir, ajudar, equilibrar, iluminar, libertar, plantar, questionar, para a gente tentar salvar o futuro. Então, são essas as questões que a gente traz e que a gente acredita aqui no nosso grupo de estudo que estão extremamente concatenadas com as diretrizes da Agenda 2030 da ONU, que pensa, né, em ações ligadas a coletivos, a grupos, ONGs, ou até mesmo aqui para a gente, como pesquisadores, estudantes, para a gente pensar essa construção coletiva da realidade. Então, para a gente tomar como um ponto de partida a nossa própria história, os desafios contemporâneos do nosso presente, os aprendizados coletivos, a possibilidade de partilha e de vivências, de experiências que indiquem, então, novos processos para a gente pensar o futuro. Então, eu passo a palavra para os demais integrantes do nosso grupo de estudo, passo a palavra para a Rebeca, que foi a pessoa responsável pelo convite e pela iniciativa. Então, aqui, antes de passar a palavra, eu gostaria de dizer que o propósito do nosso encontro é seguir, de certa maneira, os processos indicados por André no seu livro, Como Salvar o Futuro, Ações para o Presente, de uma leitura coletiva, uma leitura em voz alta, de todas essas iniciativas, né, e de todas essas reflexões para essa ética do presente diante de uma responsabilidade para com o nosso futuro. Então, agradeço a todos novamente, agradeço aqui em particular ao grupo que está presente por toda essa colaboração para a gente realizar esse encontro na noite de hoje. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas. Então, também quero agradecer a presença do André aqui, que ele foi muito atencioso de ter aceitado o convite. Eu entrei no grupo de pesquisa tem pouco tempo e eu já tinha lido os outros livros do André e eu não tinha visto que ele tinha lançado esse. Quando eu vi, eu pensei que tinha tudo a ver com o nosso grupo e apresentei o livro tem umas 2 semanas e a gente teve essa leitura em voz alta de um dos capítulos e discutimos muito sobre. E eu pensei em chamar ele para ter essa conversa, por que não, né? Então, é basicamente isso. Estamos aqui hoje e espero que a gente possa aproveitar muito essa oportunidade.
Boa noite a todos. Eu sou a Gabriela, eu estou no 9º período e eu, junto com a Angélica, começamos esse grupo. A gente não esperava que ia tomar tal proporção também. Era uma coisa mais para fazer um artigo e fazer uma pesquisa, e de repente virou um grupo. Igual a Rebeca falou, por acaso a gente leu um livro do Carvalhal que fez total sentido com a pesquisa, e chamamos ele, cá está. Muito obrigada por ter aceitado o convite, bem-vindo. Espero que tenha novas oportunidades no curso também, que você está vindo apresentar seu trabalho. Passo a palavra aí para você. Boa, gente, super obrigado, primeiro pelo convite, pela oportunidade, pela troca aqui. Queria checar se vocês estão me vendo, estão me ouvindo bem, se está tudo certo por aí. Que bom, então tá. Realmente, esse é um dos propósitos desse livro, né? O Como Salvar o Futuro. É promover essas conversas, promover essas trocas entre as pessoas. Eu até brinco ali na introdução do livro. A primeira vez eu me desafiei a fazer o menor livro que eu poderia, tanto em termos de tamanho quanto em número de páginas, para que as pessoas gastassem mais tempo conversando sobre o livro do que lendo o livro. Então, para mim, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês nessa noite, nesse momento, e a chance de, alguma forma, conseguir plantar essa sementinha, né? Enfim, não importa em quantas pessoas, se uma pessoa, né? Como, enfim, a Rebeca, a Angélica, né, já foram, né, tocadas por isso, então, para mim já é muito legal, já é super importante, e o que eu vou compartilhar com vocês hoje tem um pouco a ver com isso. Eu vou ampliar aqui a minha tela, que tem uma apresentação para vocês verem, e espero também que fique tudo direitinho aí para vocês. Aí eu queria dizer que enquanto eu estiver apresentando que eu não consigo ver mensagens, eu não consigo ver o que vocês estão falando, eu também estou numa outra plataforma e vocês estão assistindo no YouTube, então as meninas vão pegar as perguntas, os questionamentos que vocês tiverem e no final da minha exposição a gente vai ter um momento de troca, um momento que vocês vão poder perguntar e a gente vai poder conversar um pouquinho mais, mas eu não estou vendo nada. Então, vai ser através delas que estão assistindo e estão acompanhando aí pelo YouTube também, tá? Bom, para quem não me conhece, eu sou André Carvalhal. Carvalhando é o meu perfil ali no Instagram e a forma como eu estou na maioria das redes. Hoje eu sou escritor, eu acho que isso é o que mais me define, é o que eu mais gosto de fazer. Mas ao longo da minha vida eu passei por diversas áreas, trabalhei com propaganda há muito tempo, trabalhei com moda há muito tempo, passei pela Farm, pelo departamento de marketing da Farm, depois da Alma, que foi uma marca de moda sustentável, pela direção criativa, e fiz consultoria para marcas de moda em vários segmentos, de diversos tamanhos, e hoje faço consultoria para algumas marcas, em moda ainda, mas outras também em segmentos muito abrangentes, porque eu comecei a ver que existe uma conexão muito grande entre todas essas pautas, né, e sobre tudo isso que a gente está falando aqui. Eu aprendi muito que assim a moda não vai mudar enquanto a educação não mudar, a forma como a gente se alimenta não vai mudar enquanto a nossa política não mudar, todas as coisas elas estão muito conectadas e eu entendi que para criar impacto eu precisava passear por todos esses lugares. Então, hoje eu estou em muitos outros lugares além da moda, experimentando isso. Esse próprio livro, né, o Como Salvar o Futuro, ele tem muito pouco de moda, ele fala um pouco sobre consumo num capítulo, mas é o meu livro que menos fala de moda. Então, para essa nossa conversa hoje, eu acabei resumindo, né, e juntando um pouco do que eu falo no Moda com a Moda Imita a Vida, no Moda com Propósito e até no Vivo Fim, que são meus 3 livros anteriores. E esse é o Como Salvar o Futuro, que é esse livro mais recente que as meninas falaram. Todos esses livros, eles partem de um princípio super importante, que é bom a gente alinhar antes da gente começar, que é o princípio de que a gente está vivendo o fim do mundo que a gente conheceu quando a gente nasceu. Por que eu falo isso? Porque a forma como a gente aprendeu a ver o mundo, as pessoas, as relações, a própria moda, né?
de um tempo para cá, perdeu bastante sentido, perdeu bastante significado. Principalmente por conta da revolução digital, da internet, de todas as mudanças que a tecnologia trouxe para a nossa vida. Muitos de vocês, né, eu acredito que já nasceram ou têm a maior lembrança da vida de vocês em um mundo, né, com internet, mas, por exemplo, a minha geração e as gerações anteriores viram essa transição e acreditem se quiser, mas muitas coisas, né, tirando a internet, que fazem parte da vida de vocês, continuam sendo muito parecidas como eram antes da internet surgir e de todas as possibilidades, né, e necessidades que a gente tem. Então, mesmo antes da internet, uma marca de moda funcionava em cima de um conceito de loja física, de eventos presenciais, de coleções, da roupa, né, através da materialidade, da matéria-prima que é produzida, né, para que a roupa seja feita. Então, isso é de muito tempo, né, dura muito mais gerações até do que a nossa, né, assim, de nós que estamos aqui assistindo. E eu costumo falar muito que tudo isso perdeu sentido, que a gente está vivendo um outro mundo e que para isso a gente precisa se adaptar. E aí, tirando essa analogia, né, com o fim do mundo, que na verdade eu estou falando sobre o fim das coisas, quando a gente olha de fato para o mundo, para o planeta, né, para os recursos, para a natureza, a gente vê que a situação ela é realmente bastante grave. E isso pode, de fato, levar a gente a uma extinção da nossa espécie, né? Não o fim do planeta, né? O planeta não vai explodir, não vai desaparecer, mas é muito provável que se a gente continuar com esse nível, né, de devastação, de consumo de recursos, de exploração do planeta, de exploração das pessoas, é muito provável que em algum momento a gente, né, presencie, né, ou não a extinção da nossa espécie, como outras espécies já foram extintas antes da gente chegar aqui. E um dos maiores indicativos para isso é algo que eu falo nesse livro, Como Salvar o Futuro, que é o cheque especial ambiental. Tem aqui o recorte de uma matéria que fala sobre um trabalho feito por uma empresa chamada Global Footprint Network, que na década de 80 parou para fazer a conta para entender quanto de recurso a Terra, né, o planeta Terra, era capaz de proporcionar para a gente de forma espontânea ao longo de um ano. E isso a gente está falando de, sei lá, madeira, né, minerais, né, a gente está falando de uma série de recursos naturais, né, que vêm da natureza. E já na primeira vez que foi feita essa conta, eles entenderam que a gente consumia, a gente produzia, né, e utilizava mais recursos do que a Terra era capaz de proporcionar para a gente de forma orgânica em um ano. E desde aquela data, né, da primeira vez que isso aconteceu, a cada ano que passa, a gente chega nesse limite mais cedo. Hoje a gente já está nesse limite na metade do ano, que significa que a gente precisa, né, de mais de um planeta e meio, né, para dar conta dos nossos limites e da nossa necessidade, né, dessa necessidade que a gente criou. E é muito provável que se esse esgotamento, né, for, né, se antecipando cada vez mais, que daqui a muito pouco tempo a gente já precise de 2 planetas para dar conta da nossa demanda em um ano, só que não existe outro planeta, né? Então, com isso, a gente está consumindo os recursos não só mais das gerações futuras, mas da gente, né, das nossas próprias gerações. Então, isso faz a gente repensar muito a forma como a gente lida com a natureza, com os recursos naturais, também com as pessoas, com as relações, né? É algo que faz a gente pensar bastante. Quando a gente olha para a moda, também é muito fácil da gente perceber que a moda, da forma como a gente aprendeu ela, ou na forma como está disseminada na maior parte dos livros, ou a maior parte das marcas praticam, né, também é uma moda que perdeu o sentido, né? E aí eu poderia ficar enumerando aqui uma série de coisas, né, que
que assim, são muito estranhas, né, para o mundo que a gente está vivendo, como, por exemplo, extrair recursos e produzir roupas que a gente não sabe se vão ser vendidas, né? A conta da moda, né? A lógica financeira da moda é uma lógica muito esquisita, né? Onde a gente aposta antes, a gente produz muito antes de forma antecipada, já sabendo que no final vai sobrar, já considerando uma liquidação no final, onde muitas marcas acabam perdendo dinheiro nesse momento. E além, né, das marcas perderem dinheiro, o planeta perde, as pessoas perdem, a gente perde o nosso trabalho, o nosso tempo que foi investido para produzir coisas que geraram impactos ambientais e que não vão ser vendidas, né? E eu acho que esse é um dos exemplos, né, que a gente poderia enumerar aqui, que faz com que a gente questione muito toda essa lógica da moda hoje. Mas, apesar de parecer cada vez mais louco, né, e apesar de cada vez parecer que tem menos sentido, né, a lógica da indústria é uma lógica de aceleração e de volume, de crescimento constante. Então, esse é um trabalho de um artista plástico que nem fala da moda, ele fala sobre o Holocausto, mas desde a primeira vez que eu vi esse trabalho e essa pilha de roupas, né, foi o sentimento que me remeteu o mundo da moda hoje, onde a gente produz cada vez mais, a gente perde cada vez mais diferenciação, então parece que assim, o que vai vender, o que vai bombar é o que está na vitrine do lado, é o que está na televisão, então a gente, né, pensa que a todo momento a gente precisa reproduzir coisas que já existem, criar mais do mesmo, né? Com isso a gente precisa reduzir os valores, a gente precisa, né, se esforçar muito para essa conta fechar, e no meio disso a gente está se atolando num monte de coisa, num monte de roupa que não tem sentido, que não tem valor, que não tem qualidade, né? E mais uma vez, que demanda recurso, que demanda energia, né, tanto de pessoas quanto do planeta para ser produzido. E aí tem uma pesquisadora que se chama Lia Del Corte, que fez um manifesto chamado Anti-Fashion, há muito tempo atrás, quando eu escrevi meu primeiro livro, e eu não consegui tirar até hoje das minhas apresentações esse manifesto. Caso vocês não tenham tido acesso a isso ainda, vale pesquisar. Ela sempre trabalhou com tendências, ela fez essa previsão de futuro, falando que a próxima tendência da moda seria o fim da moda do jeito que a gente conheceu. E ela elenca 10 razões pelas quais ela acredita que o sistema de moda está obsoleto. E ela começa falando de educação, e ela vai falando sobre produção, comunicação, uma série de coisas. E aí, esse momento que a gente está vivendo hoje é um momento muito desafiador, é um momento de muitas crises entrelaçadas, onde a gente vive não só uma crise econômica, mas também uma crise moral, ética, espiritual, material, e principalmente uma crise de valores, onde a gente precisa resgatar de uma vez por todas, se a gente quer manter a nossa espécie viva aqui no planeta, né, os nossos valores, né, e o nosso propósito. Entender, de fato, o que é inegociável para a manutenção da nossa espécie no planeta, né? Então, isso teria a ver com os nossos valores e o nosso propósito, que seria o nosso papel no mundo, né? O papel das nossas marcas, o papel das nossas empresas, como que a gente vai contribuir para melhorar, né, toda essa situação que a gente está vivendo hoje, e, além disso, ajudar a regenerar todo aquele impacto, né, todo o estrago que a gente já fez no planeta até hoje. E aí, quando a gente fala de moda, né, e quando a gente fala de sustentabilidade, que tem um pouco disso, né, em quase todos os meus livros, acaba chegando muito forte. Eu falo em moda com propósito muito sobre isso, sobre valores ambientais, sociais, econômicos e culturais, que precisam ser resgatados, né, e que a moda precisa lançar a mão deles, se ela quiser cumprir o seu propósito de servir as pessoas, né, de servir ao planeta, através daquilo que ela faz, né, onde uma peça de roupa, na verdade, é uma simples representação ou a materialização de algo que é a moda, que é muito maior, mas que, nos últimos tempos, foi perdendo um pouco desses valores e um pouco desse compromisso, se reduzindo somente a roupas. Mas hoje a gente tem marcas que trabalham muito claramente, né, e pessoas
em cima do resgate desses valores e dando muitas lições para a gente e apontando caminhos de futuros, né, que muitas vezes não são tecnológicos, né, ou futuristas como a gente imagina, mas que muitas vezes são de resgates de consciência, de noção, de aprendizados, né, do que a gente já viveu em algum momento da nossa história, né, em gerações anteriores, né, ou através dos nossos ancestrais. Então, aqui tem o exemplo da Flávia Aranha, que é uma marca de São Paulo, que trabalha produzindo tudo com agricultura familiar, produzindo algodão orgânico, tingindo de forma natural, procurando causar o menor impacto possível no meio ambiente, ajudando a desenvolver famílias e comunidades, né, que possam trabalhar nesse tipo de produção mais limpa, né, para que já desde lá do início, da matéria-prima, da forma como a moda é feita, né, como aquela roupa vai se tornar matéria, né, ela é feita com mais consciência. Então, é um exemplo de uma marca que resgata valores, né, e resgata noções, né, que são muito primitivas, né, mas não por isso elas têm menos valor, muito pelo contrário, elas têm muito mais sentido para esse momento que a gente está passando hoje no mundo. Aqui tem a Mig Jeans, que é uma marca do Rio de Janeiro, de um grupo de meninas que entendeu que a peça jeans, né, por mais que seja a mais coringa, né, e a que figure talvez mais no guarda-roupa de todas as pessoas, é também a peça que causa mais impacto ambiental, né, desde o processo, né, de plantação do algodão até o tingimento, a lavagem, né, todo tipo de beneficiamento. E elas criaram uma marca, né, de upcycling de jeans, onde elas criam novas peças de jeans a partir de peças que já existem. Então, esse também é um pensamento muito moderno, digamos assim, para hoje em dia, que é um pensamento da economia circular, onde a gente entende que a gente não precisa produzir matéria-prima nova, a gente não precisa demandar mais recursos da natureza, a gente pode utilizar tudo que já está produzido no mundo, né? Existe muita roupa produzida no mundo que pode se transformar de diversas formas, sendo através da reciclagem, da customização, do upcycling, enfim, né? De diversos formatos, do reaproveitamento e até mesmo no aluguel, na troca, através de vários outros serviços, para que a gente possa continuar fazendo moda, para que a gente possa até continuar fazendo roupa, mas sempre para isso a gente precisa extrair, demandar mais coisas da natureza. E aqui a gente tem, né, um papel e um trabalho importante de revisões de processos, de revisão de matéria-prima, né, de controle de água e mitigação de gastos de CO2, né, de emissão de gases de efeito estufa, reaproveitamento de tecidos, né, e mais uma série de coisas. Quando a gente olha para a questão social, né, é importante a gente entender que a moda ela não é só matéria-prima, né? A moda ela também é as pessoas que fazem ela, né? Desde as costureiras até as pessoas que trabalham com vendas, em comunicação, né? As pessoas que fazem parte de todo esse processo. E aqui a gente tem algumas marcas que entendem, né? Até como a Flávia Aranha, que eu mostrei antes, ela entende que ela pode trabalhar capacitando, né? E que fazer a moda por si só pode ser um ato também muito nobre e pode ter um valor além, né, da produção das roupas para a sociedade. Então, aqui está o Gustavo Silvestre, que, por exemplo, trabalha em presídios, desenvolvendo as suas coleções através da capacitação de pessoas. Aqui tem a Tucum, que é uma marca, né, um marketplace de produtos indígenas, que trabalha capacitando comunidades indígenas e facilitando o contato dessas pessoas, né, com quem quer comprar produtos, né, e o artesanato indígena. Então, existe todo um trabalho também aqui de resistência, né, de capacitação e de empoderamento de grupos, né, muito importante para a gente, aqui no caso, comunidades indígenas, mas existem outras marcas que fazem isso com outras pessoas também. E aqui é muito importante a gente olhar o trabalho justo, o comércio justo, né, as políticas, né, que são legais de negociação, o valor compartilhado, as doações,
né, o assistencialismo, né, tudo aquilo que tem a ver com o desenvolvimento e o fomento de comunidades e de pessoas que podem se beneficiar com toda essa cadeia da moda. Quando a gente fala de valores econômicos, a gente está falando do quanto a moda pode, por si só, ajudar a gente a entender uma nova economia e uma nova forma de transacionar, de fazer transações. Então, aqui a gente tem o Original Favela, que é um brechó trazendo essa consciência da troca, né, do reaproveitamento, da moda que pode ser mais acessível, que pode ser democrática, sem que para isso precise causar impactos ambientais, que precise explorar as pessoas, né? Enfim, mas que pode ser democrática e que pode ter preços acessíveis a partir do momento que ela trabalha com aquilo que já existe, com aquilo que já gerou algum tipo de impacto ambiental. Aqui a gente tem a Roupateca, que é uma assinatura de tipo uma biblioteca de roupas, onde a gente paga por assinatura e pode pegar as roupas emprestadas, pode alugar, pode, enfim, usar aquelas peças de diversas formas diferentes. E aqui a gente vê, então, uma revisão de modelos de acesso, né? A gente vê extensão de negócio, a gente vê novas parcerias surgindo e novas formas que vão além desse formato, né? De produzir antecipado, extrair recursos e vender no final, com grande sorte, né? 1/3, 2/3 da coleção. Aqui eu também poderia dar exemplo de marcas que estão hoje trabalhando sobre demanda, produzindo coisas sobre medida, ou produzindo através de crowdfunding, de crowdsourcing, né, de diversas outras formas, através de várias outras lógicas que minimizam esse impacto ambiental e até mesmo social, a partir do momento que inventam uma nova forma de vender. E, por último, a gente tem os valores culturais, que são muito importantes da gente também avaliar e analisar, que tem a ver com todas as imagens, né, com todas as histórias e o imaginário que a moda ela cria na cabeça das pessoas. Se eu fosse perguntar para vocês, né, qual é o propósito da moda, provavelmente vocês me falariam cobrir o corpo, se identificar, se integrar, se expressar, né? Eu venho escutando isso há mais de 15 anos das pessoas, e também de sonhar, de se libertar, de se autoconhecer. Só que quando a gente vai para esse lado, durante também muito tempo a moda ela trabalhou em cima de padrões que foram muito excluentes, que foram muito limitantes, e que ajudaram a reforçar muito o preconceito, a exclusão de uma série de grupos que fazem parte da sociedade e que foram minorizados. E aqui a gente poderia falar de pessoas negras, de pessoas LGBTQIA+, pessoas com deficiência, enfim, diversas pessoas diferentes que culturalmente sempre se viram excluídas das marcas, né? Nunca se viram ou se viram muito pouco em campanhas, na equipe de vendas, nas histórias que as marcas contam, nas estampas, nas coleções, no conteúdo que é criado pelas marcas. E hoje a gente vê, né, novos caminhos surgindo, como a Jalvieira aqui, que é um exemplo de uma marca que fala sobre a comunidade negra, né, e sobre pessoas, né, que, enfim, podem fazer a moda e podem atuar na moda de uma forma diferente. A gente tem aqui essa outra marca, que é a Oxa, que é uma marca que fala sobre a questão de gênero, né, quebrando o padrão da moda e essa coisa do que é uma roupa de homem, o que é uma roupa de mulher, e essa conversa ela tem evoluído muito, e a gente tem entendido muito que a questão do corpo na moda é muito além do corpo, né, só magro ou gordo, né, ou do homem, da mulher, e tem a ver também com corpos que são não binários, corpos que são trans, né, corpos de pessoas com deficiência, corpos de pessoas indígenas, né, diversos corpos que nunca figuraram, né, ou figuraram muito pouco na moda, e hoje a gente vê cada vez mais marcas levantando essas bandeiras, né, e querendo fazer essa reparação e essa inclusão desses grupos. E aqui a gente vê, né, que como principais caminhos, né, e principais questões, né, que a gente precisa conversar e falar sobre o fim da moda, né, da norma, né, o fim das coleções com rótulo, o fim das histórias que não se conectam mais com todas as pessoas, ao mesmo tempo o entendimento de que, além da representatividade, a gente precisa também trabalhar a inclusão, né, gerando oportunidades de trabalho para todas essas pessoas, respeitando mais o trabalho dessas pessoas
e fazendo com que essas pessoas possam se sentir valorizadas, né? E criando também, através da moda, redes de apoios para comunidades que tem muito a ver com a moda, como mulheres, sem sombra de dúvida, a moda é uma das indústrias que mais emprega mulheres, né? As mulheres, durante muito tempo, representaram a maior fatia, né, de pessoas que consomem. E quando a gente vê, né, também pessoas LGBTQIA+, fazem parte muito da estrutura da moda, e essas pessoas, elas são, né, em outros lugares na moda, muito minorizadas, desvalorizadas, e esse é um momento também da gente entender como que a gente pode rever e como que a gente pode salvar isso tudo de alguma forma. Então, aqui eu procurei trazer para vocês um grande apanhado de um monte de coisas, de várias, enfim, vários princípios e vários conceitos que aparecem nesse livro, Como Salvar o Futuro, em vários momentos, mas conectando com algumas questões que são importantes, que são especiais da indústria da moda, para que a gente possa voltar o nosso olhar para isso e entender como, através disso que a gente faz, né, que é a vida de muitos de nós, acredito, né, que de vocês também, como a gente pode construir e como que a gente pode fazer um futuro melhor. Muito obrigado pela escuta de vocês. Eu vou parar aqui de compartilhar minha tela e agora eu estou disponível aqui durante mais alguns minutinhos para que a gente possa conversar sobre algumas dessas questões que vocês acham que é importante da gente se aprofundar, que tem a ver com o trabalho e com o estudo de vocês, ou caso alguém tenha enviado alguma pergunta aí, as meninas podem trazer aqui para a gente também, para que a gente aproveite esses 15 minutinhos finais que a gente tem aqui com uma conversa. André, gostaria muito de agradecer por sua apresentação, mais uma vez, pela generosidade em compartilhar conosco. Um dos problemas, né, que você coloca no seu livro, a educação, né, e justamente no tópico da liberdade, né, de libertar, né, como encontrar um caminho para pensar uma forma emancipada, né, dos alunos, dos discentes, educandos. Então, o nosso propósito aqui é justamente esse, abrir a universidade para a vida, né, que é o que você problematiza. Então, a Silmara, ela já te apresenta uma questão. André, qual sugestão você pode passar sobre como agir para desconstruir esse conceito de consumismo e também sobre produzir para promover vendas e novos produtos? Desculpa, estava no mudo aqui. Então, essa questão do consumismo, ela é uma questão muito profunda, que é muito importante que ela seja dita. E é muito importante a gente entender que, assim, a gente vive numa sociedade que transforma a gente em consumidores, né? Quando a gente fala, por exemplo, sobre mudanças individuais, né, e muita gente inviabiliza, né, deslegitima, né, as mudanças individuais, as ações individuais, fala que não adianta você fazer isso, porque a indústria, não sei o que e tal. Eu falo um pouco sobre isso no livro também. A gente está olhando para as pessoas, reduzindo elas ao papel de consumidora, como se o nosso papel na sociedade sempre fosse só comprando. Porque a gente aprendeu a isso, né? A agir dessa forma. Desde que a gente nasce, a gente começa a escolher nossas roupas, as nossas coisas, depois o que a gente vai comer e tal, a gente vai entendendo que a gente existe através do ato de consumir. E muitos dos negócios, das indústrias e das marcas, elas foram construídos em cima dessa lógica transacional do consumo. Então, é quase como se não existisse um outro modelo, né? Uma outra forma de pensamento. Então, como eu falei no início, para muitas marcas de moda, o principal business ainda é comprar e vender. E aí, com essa lógica, o volume, ele é algo que é muito necessário, né? Então, assim, quanto mais
essa marca vende, mais ela consegue ganhar dinheiro, mais ela consegue pagar bem os funcionários, mais ela consegue crescer e tal. Então, a lógica da sociedade é uma lógica consumista, é uma lógica que demanda que demanda grandes volumes, né? Que demanda uma venda muito grande. E que justamente por isso ela escraviza as pessoas nesse sistema que faz com que as pessoas se transformem puros consumidores, né? E que a gente entenda que a gente precisa a todo momento ter a coisa da moda, ter a roupa da moda, o óculos da moda, o batom da moda, né? A indústria do desejo, da obsolescência programada, né? Ela leva a gente a isso. Então, é muito importante a gente entender por que eu estou falando tudo isso. Que o consumismo, ele não é um problema nosso, né? Ele é um problema da sociedade e uma forma com a qual a gente foi habituado a viver, né? E foi acostumado a viver. Isso não significa que a gente não possa desconstruir isso, mas é importante a gente entender que existe algo muito maior do que a gente e que leva as pessoas a serem consumidores de tudo o tempo inteiro. E aí, como que a gente desconstrói isso? Eu acho que é através desses novos modelos, né? Desses novos pensamentos, desses novos formatos de negócios. Então, quando a gente vai falar de produção sob demanda, quando a gente vai falar sobre troca, quando a gente vai falar sobre aluguel, né? Quando a gente vai falar de uma série dessas coisas, a gente está vendo a possibilidade de aqui ter novas formas de consumir, né? Que não demandem aquela transação original da compra e venda. Ao mesmo tempo, que isso parece ser um novo caminho, né, e um caminho que tem mais sentido para o que a gente está vivendo hoje em termos de recursos naturais, existe também um perigo nisso da gente não resolver o problema do consumismo, somente mudar ele de figura. Então, sei lá, eu compro no brechó e aí eu compro 50 peças no brechó porque elas custam R$1, né? Ou eu faço uma assinatura, né, numa marca dessas, como eu falei aqui, e aí eu pego 50 peças por mês, né, porque todo dia eu quero usar uma roupa diferente. Então, dessa forma, a gente não está resolvendo a lógica, a gente não está quebrando o paradigma do consumismo. E aí, para mim, e isso é uma das coisas que eu falo nesse livro também, a gente só vai conseguir resolver essa questão, de fato, na origem, através do entendimento do que leva a gente a consumir, né? Do nosso autoconhecimento, né? Dos gatilhos, dos nossos buracos internos, né? Dessa nossa necessidade de precisar ter tudo, né? De ser um consumidor em potencial e de acreditar que a gente vai resolver os nossos problemas através daquilo que a gente consome. Então, acho que aqui eu trouxe algumas etapas, né? Assim, algumas camadas que a gente pode ir desconstruindo ou reinventando para que a gente possa, né, de forma bem resumida, resolver essa questão do consumismo hoje na sociedade. André, agradeço a resposta, a gente tem inúmeras perguntas, eu vou tentar unificar, porque às vezes elas se sombreiam. Maria Cecília Ferreira e Lu Almeida têm questões que, de certa maneira, se conciliam, né? Então, a Maria Cecília, ela nos diz que ela testemunha as pessoas dizendo que é, de certa maneira, impraticável pensar em uma moda sustentável. E, por outro lado, a Lu Almeida, ela nos diz que se é possível, né, em pequenas ações ou em pequenos cargos, a gente colocar essas questões em prática. Então, ambas perguntam quais seriam as atitudes que nós poderíamos ter para, de certa maneira, nos engajar e participar dessa mudança para o futuro. Legal, super importante essa pergunta. Tem a ver com o que a gente começou aqui falando, até a Angélica começou falando, que é o que eu tenho entendido cada vez mais de que, assim, a gente precisa entender que as mudanças, elas começam nas pessoas, elas começam nos indivíduos, enquanto pessoas e não enquanto consumidores, como eu acabei de falar. É muito importante que a gente estude, que a gente aprenda, que a gente evolua, que a gente tome consciência, né? Como eu acabei de falar, não só autoconsciência,
mais consciência do mundo também, mas a gente precisa ser muito realista de que sozinho a gente não vai mudar o mundo, né? Assim, são muitas pessoas, né? Bilhões de pessoas, né? Anos, né? De um monte de coisa sendo feita, e de fato nenhuma pessoa sozinha vai mudar o mundo. Então a gente precisa, a partir do nosso trabalho individual, expandir isso coletivamente, criando grupos, criando redes, né? Para que a gente possa chegar ao ponto de fazer micropolíticas, para que isso se transforme em macropolíticas e que então a gente consiga transformar o sistema. Por isso, né, eu falo que um dos papéis desse livro é trazer um pouco dessa consciência do quanto do individual a gente consegue chegar no coletivo. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Então, eu acho que o que a gente pode fazer... Eita, eu apertei uma coisa aqui que falou sozinho. Então, o que a gente pode fazer é isso, assim, primeiro, ter esse nosso compromisso individual, com o autoconhecimento, com a autoaprendizagem, né, com essa evolução. Depois a gente entender quem está ao nosso entorno e como a gente pode espalhar isso. Seja no nosso grupo de trabalho, no grupo de escola, na nossa comunidade, porque aí aqui a gente está falando de diversas coisas que não são nem só que vão além da moda, né? Então, na sua associação de bairro, sei lá, de qualquer coisa que você possa se conectar. E aí é muito importante a gente entender também que as empresas, elas também são feitas por pessoas, né? A gente fala muito do sistema, do mercado, do capitalismo, da política, das estruturas, né? A gente fala muito desses lugares como se eles fossem entidades, né? Ou como se eles fossem, sei lá, nem sei dizer o quê, né? Mas assim, que não fossem pessoas. Mas todos esses lugares são repletos de pessoas. As decisões que são tomadas ali, elas são tomadas por pessoas. Então, a gente tem a chance, a gente pode encontrar esse caminho de impactar essas pessoas, como a gente pode também querer ser essas pessoas que vai estar nesses lugares, causando esses impactos e disseminando essas ideias, provocando essas transformações. Então, no livro eu explico, falo um pouco mais sobre isso, mas essa é a sensação que eu tenho e o que eu tenho procurado particularmente na minha vida praticar. Então, várias pessoas agradecendo a sua presença, a importância da sua fala e do seu trabalho, né, para impactar, assim, a nossa forma de pensar, de agir. A Mariana Souza, André, ela coloca uma questão. Diante desse cenário futuro, né, e com uma perspectiva não muito clara, né, diante de tantas incertezas, como você vê o estudo de previsão de tendências? E se você acha que faz sentido, né, o impacto desses estudos na nossa vida, nas nossas ações. Então, como que você vê esse trabalho de construção de cenários para o futuro? Legal. Bom, esse é um tema muito importante, muito legal da gente falar. A gente tem ouvido, né, recentemente, falar muito sobre o fim das tendências, né? Acredito que vocês já devam ter ouvido falar sobre isso, talvez até isso que tenha motivado essa pergunta dela. As tendências, elas nunca vão sumir. A gente precisa entender que tendência é uma tendência de comportamento. Enquanto existirem pessoas comendo, se vestindo e tal, a gente vai ter a chance de agrupar, né, grupos, pessoas, comportamentos, movimentos, e a partir dali entender tendências e movimentos do mundo. O que eu acho que tem ficado cada vez mais claro para a gente é o quanto a forma como a gente fazia até hoje, muitas vezes ela era tendenciosa, né? Mais uma vez é um jogo de palavras, não considerando toda a diversidade, não considerando todas as questões, e restringindo, limitando muitas pessoas, como se todas as pessoas vivessem, se comportassem, né, ou tivessem as mesmas vontades e os mesmos desejos. E eu acho que a pandemia, ela mostrou muito isso para a gente. Quando a gente, né, começou falando, fica em casa, todo mundo fica em casa. E a gente começou a entender que não era todo mundo que podia ficar em casa. Quando a gente começou a falar sobre home office, como sobre ensino à distância,
e a gente começou a ver que tem pessoas que não têm computador, que não têm internet, que não têm condição. E aí a gente começou a ver, né, as pessoas falando, o novo normal é o ensino à distância, o novo normal é o trabalho remoto e tal. E aí é aí que está o perigo da tendência, né? Ou desse estudo, né? Dessa observação e da classificação de comportamentos. É quando a gente generaliza demais, sem levar em consideração quais são essas realidades diversas que a gente tem. E quando a gente, né, aí falando de moda, quando a gente usa as tendências que são presentes num determinado grupo, que a gente acaba transformando aquilo numa verdade para um grande grupo. Então, quando eu sou uma loja de departamento e eu acho que a tendência é amarelo e eu faço somente roupa amarela, eu estou automaticamente fazendo com que todas as pessoas vistam amarelo, né? E que a tendência do amarelo se confirme. Agora, a tendência do amarelo se confirmou de fato porque as pessoas estavam querendo o amarelo ou porque o amarelo passou a ser a maioria em todos os lugares. Então, eu acho que esses são os pensamentos que a gente precisa ter cada vez mais, de quanto a gente, às vezes, não está limitando, quanto a gente não está restringindo, ou quanto a gente também não está induzindo a partir de um olhar que nem sempre é de tendência de comportamento, na verdade, como eu acabei de falar antes, uma lógica para vender mais, uma lógica para uniformizar as pessoas, para rotular as pessoas, e aí isso é muito ruim, né? Isso é muito nocivo, principalmente porque aí chega no mês seguinte, a tendência é outra, a cor é outra, o modismo é outro, né? E aí a gente vai fazendo essa grande confusão aqui que a gente, né, já está falando desde o início. André, eu gostaria de colocar uma questão em relação ao ensino. Nós estamos aqui numa universidade, tem um momento no seu livro, né, na parte sobre libertar, em que você faz uma importante reflexão sobre processos de aprendizagem. Você chega a dizer que as coisas mais importantes da vida não são ensinadas na escola. E você conta a sua experiência na Escola da Ponte, Gaia. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente a respeito desse processo de emancipação do educando, como cada aluno pode pensar, né, ou aluna, as pessoas, eu ainda não consigo, viu, André, utilizar a mudança da linguagem. Não tem problema, não tem problema. Acho que é por causa da dislexia que você cita aí no texto. Então, é uma questão que não me chama muita atenção, porque eu tenho uma alma muito freiriana, e então eu acredito muito nessa pedagogia da autonomia, mas eu, como docente, eu encontro algumas barreiras no exercício da docência, que é muitas vezes a falta de amadurecimento do aluno em lidar com a sua própria liberdade, né? Então, por onde eu vou começar a pesquisar? Professora, o que é mesmo para fazer? Você não deu roteiro, tem que seguir Canvas, o que eu vou fazer? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência de aprender, de conhecer a si mesmo, para essa nova geração, porque eu acredito que, para nós mudarmos a educação, é necessário que a gente mude não só a instituição, porque eu acredito no que você fala, né? Às vezes a gente lida com a ideia de instituição como algo abstrato. Instituição, universidade, escola são pessoas, docentes e discentes, que devem também mudar a sua postura. Então, seria possível você falar um pouquinho a respeito disso para a gente? Super, maravilhoso. Eu amo falar sobre isso. Eu acho ótimo aqui para a gente encerrar com esse tema. De fato, é muito difícil. Eu entendo muito essa sua dor com alunos, né, alunas que já são adultos, né, são grandes, né. A gente aqui não trabalha com jardim de infância, eu também não. E essas pessoas, quando chegam para a gente, ou até mesmo a gente hoje, né, no nosso estágio da nossa vida, porque nós continuamos alunos, né, e alunas, a gente continua estudando, aprendendo, a gente está aqui nesse momento fazendo isso, a gente vem de um lugar, de uma escola que foi muito sistematizada para afastar a gente da nossa liberdade, afastar a gente da nossa essência.
Então, desde que a gente é criança, a gente entra no colégio, a gente é colocado em turmas, né, em séries, né, que nivelam todas as pessoas de acordo com a idade, né, muitas vezes, não com o nível de conhecimento, com a rapidez, com a velocidade de aprendizagem. Então, você tem assim, a pessoa que não consegue aprender, ela repete, né? Mas a pessoa que é muito dinâmica, a pessoa que é mais viva, a pessoa que tem mais facilidade, né? Ela é de alguma forma puxada para a média, digamos assim, né? Você não tem uma pessoa que pula 3 séries, né? De uma hora para outra, não. A gente vai passando ali. Então, todo o objetivo ali, desde que a gente é criança, é ir nivelando as pessoas por uma média. Então, não importa a matéria que você seja melhor, você tem sempre que tirar a mesma média. Então, né, cada escola tem uma média e todo mundo tem que ter aquela média para poder passar. Se você é muito melhor em matemática ou em português, isso não faz a menor diferença, porque você passar com 10 em tudo, ou você passar na média em tudo, não muda nada a sua vida ali na escola. Então, a gente vai vivendo esse sistema que, na verdade, ele foi muito engessado, ele surgiu não para libertar as pessoas, né, como o Paulo Freire fala, mas ele surgiu para engessar as pessoas e para preparar as pessoas para essa sociedade de produção e de consumo, né? Então, desde que as escolas, né, surgiram e reproduziram muito esse sistema das fábricas, né, com as séries, com os uniformes, né, tudo até lembra muito um sistema fabril. Tudo isso foi construído e foi pensado para preparar a gente para pessoas que vão trabalhar numa fábrica ocupando uma determinada posição. Então, grande parte das escolas funcionam desse jeito, ou pelo menos funcionavam quando a gente era criança. Hoje, muitas já são mais livres, já são diferentes, mas existem muitas barreiras ainda, desde o MEC, desde do formato como as escolas são, né, e como, enfim, né, toda a regulação e os livros, material didático que é feito, quando a gente fala ainda de escolas que são públicas, que, enfim, né, que dependem de alguma forma do governo, do Estado, isso ainda é cada vez pior. Então, assim, a gente tem diversas questões em relação a isso, mas eu acredito sim que é possível libertar. A gente aprende coisas novas todos os dias, então a gente, né, a pandemia mostrou isso para a gente teve que aprender, entrar no Zoom, a gente estava aqui antes de começar, como é que faz isso? Entra no Google, pergunta, vê, liga para um, liga para outro. Então, assim, a gente vive em constante aprendizagem, e aí eu acho que a gente precisa se empenhar para isso também, né? Eu acho que como aprendizes, eu acho que entender que a gente precisa reconstruir, reaprender, desaprender o tempo inteiro, que a gente precisa acompanhar essa evolução e a transformação do mundo, e como as pessoas que ensinam, né? Eu acho que a gente precisa também entender que cabe a gente desconstruir e libertar e apresentar novos caminhos, novos formatos, por mais que seja difícil, mas não perder essa fé de que é possível, né? Assim, de que a gente está a todo momento aprendendo, a todo momento experimentando alguma coisa diferente, alguma coisa nova. Então, eu não te desanimaria em relação a isso, eu te encorajaria a continuar. Acho que o que a gente está fazendo aqui agora, nesse momento, já é algo muito diferente, né? E por isso eu fiz questão de estar aqui com vocês hoje para validar, né, e apoiar essa iniciativa de vocês, de formar grupos, de formar redes, de estudar, né, de ir além do currículo, né, além do que é obrigatório, e ao mesmo tempo é tão necessário, né? Então, olha o que é obrigação, o que é necessidade, né? Enfim, então acho que são coisas muito importantes para a gente pensar. Agradeço demais, mais uma vez aqui, pelo tempo de vocês, pelas falas de vocês. Lamento por a gente não poder ficar aqui a noite inteira conversando, trocando. Quem sabe daqui a um tempo a gente marque uma nova conversa, a gente marque uma nova troca. Mas queria dizer que para mim foi ótimo poder pensar, refletir. Agradeço demais as perguntas que todas vocês enviaram e todo mundo que participou aqui com a gente.
André, então, mais uma vez eu agradeço, em nome do nosso grupo de estudos, e queria reiterar, né, a proposição que você faz no livro, né, Como Salvar o Futuro, que foi exatamente o momento em que a gente teve a ideia de te convidar, né? Então a gente realmente seguiu, a gente tentou trabalhar a leitura como um laboratório, né, e lendo em voz alta, discutindo em grupo, te convidando para estar aqui, para a gente criar essa rede, como você falou, para partilhar a experiência e essa vivência de novas aprendizagens aqui cotidiana. Então, eu gostaria muito de agradecê-lo, nossa gratidão aqui em nome de todos os discentes e docentes aqui do curso de Design de Moda da UFMG, nessa noite. Espero poder revê-lo presencialmente, né, em breve aqui na universidade, no nosso campus, e agradeço também a todas as pessoas que estiveram aqui hoje conosco, agradeço Gabriela, Rebeca, Tom e Maria, que não puderam estar presentes, mas que a gente se encontra toda semana para discutir essas novas perspectivas e os cenários futuros para a moda. Agradeço em particular o Lucas Domênico, que nos ajudou aqui com todas essas questões técnicas, e espero revê-lo em breve, André. Desejo muito sucesso no seu livro é realmente muito importante para todos nós. Valeu, pessoal, muito, muito obrigado. Boa noite, fiquem bem, bons ventos para todos, para todas. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.